Shalom Avrahá. A nossa aula de hoje é o Shulchan Aruch de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah 5781. Se você está vendo essa aula no ano em que ela foi feita, então você pode fazer tudo o que eu vou falar. Se você está vendo ela em outro ano, cheque as datas e os dados. E temos a ilustre presença da Rebbetzin Bruchale e da Rebbetzin, que vai se apresentar, querida. Para lembrar o nome leva um tempinho, mas ela vai se lembrar, não se preocupem. Misa Heister, Rivke, a nossa querida Rivke, ilustre presença nessa nossa aula de Shulchan Aruch de Rosh Hashanah. E a primeira coisa, esse ano Rosh Hashanah vai cair no Shabbat. Quando cai o Yom Tov no Shabbat, o Shabbat prevalece. Ou seja, a gente não vai tocar shofar em Rosh Hashanah no primeiro dia, que é o Shabbat, porque nossos sábios, eles determinaram assim. Ou seja, eles não anularam a mitzvah, porque a gente vai tocar o shofar no domingo, mas baseado no motivo que eles tiveram. Como diz o Rebbe, primeiro eles vêm lá em cima que não tem absolutamente nenhuma necessidade em se tocar shofar no Shabbat, e depois aqui embaixo eles procuram um motivo para justificar isso. Então eles falaram que o motivo que eles deram, aqui tem tudo. Mas você quer a corona na continuação? Sim, aqui tem tudo. Então, eles encontraram um motivo aqui embaixo, que o aluno iria buscar iria para o professor, iria para a casa do professor para fazer um treino, iria buscar o shofar para a casa do professor. Sendo que a Shabbat ele sairia de um recinto privado para um recinto público, e isso é proibido no Shabbat. Nós sabemos que o Shabbat tem 39 trabalhos proibidos, porque está escrito na Torá: Lo tasu kol melachá. Você não pode fazer nenhuma melachá. Melachá quer dizer trabalho, mas a palavra em hebraico mais usada para trabalho é avodá, não é melachá. Então, sendo que aqui nesse caso foi usada a palavra melachá, então nossos sábios entenderam que a Torá tem um motivo para isso. Por que não usou a palavra mais básica para trabalho, que é avodá, mas usou a palavra melachá? Porque nós vemos que no Mishkan, quando foi dada a ordem de fazer o templo móvel no deserto, aqueles 39 trabalhos são chamados de melachá, melachot, que é o plural. E aqui no Shabbat também a Torá diz: não faça kol melachá, toda melachá. Então a Torá está te dizendo: olha, aqueles trabalhos que eram feitos no Mishkan, aquilo é proibido fazer no Shabbat. Agora, os trabalhos que não eram feitos no Mishkan, eles não são proibidos. Então, por exemplo, espremer é proibido. Vai ser considerado que dash, um dos 39 trabalhos proibidos. Você não pode espremer um limão, então, no Shabbat. Não pode fazer uma caipirinha no Shabbat. Agora, lavar o prato, você pode, contanto que a esponja não seja essa esponja que você espreme ela. Contanto que o princípio da esponja seja como a escova de dentes, que ela tem os fiozinhos separados, ela não absorve a água. Então, se a escova ela não absorve, é permitido lavar louça no Shabbat. Então, no Shabbat a gente convida 20 pessoas, eu faço essa mitzvah em casa, eu lavo a louça, e eu lavo com essa escova é tipo uma escova de dente, mas de um tamanho como se fosse a escova de dente de um gigante.
Não tanto, depende do tamanho do gigante. Mas então, os trabalhos proibidos no Shabbat, quando o Yom Tov cai no Shabbat, esses trabalhos são proibidos também. Ou seja, a gente vai para Humrah, Shabbat e Yom Tov caem no mesmo dia, então a gente vai fazer o que é proibido nos dois. Então, nesse caso, deveria ser permitido tocar shofar. Por quê? Porque o mandamento faça que ele tem um tempo determinado, e o tempo é esse, tipo, tocar shofar no Rosh Hashanah, ou fazer Brit Milá no 8º dia. O mandamento faça, ele empurra ou não faça. Então, só que ele não empurra no que não precisa, ele só empurra no que precisa. Então, por exemplo, pela Torá seria permitido tocar um instrumento musical no Shabbat. O que seria proibido é carregar esse shofar de casa para fora. Agora, os nossos sábios, eles proibiram tocar um instrumento musical no Shabbat, porque a pessoa ia tocar uma harpa, um alaúde, eu não sei que instrumentos tinham naquela época, mas aí quebrava uma corda, e antigamente eles estavam acostumados, eles já levavam algumas cordas. Eu não sei se as cordas de antigamente eram como as de hoje, que as de hoje provavelmente são mais fortes, que tem a tecnologia mais avançada. Então provavelmente era normal quebrar uma corda na hora que a pessoa estava tocando, e ele já consertava. Então nossos sábios proibiram tocar instrumentos musicais no Shabbat, por causa que talvez ele vai consertar, que era provavelmente ele consertaria. Então, pela Torá, seria permitido tocar o shofar no Rosh Hashanah, por esses dois motivos. Um motivo, que é o mandamento faça, e o segundo motivo, que ele não está empurrando um não faça, porque a Torá não proíbe tocar instrumentos musicais, foi um decreto dos nossos sábios, e a Torá falou que tudo que eles decretarem do lugar que Hashem vai escolher, que é o Beit HaMikdash, que temporariamente não está existindo, mas que em breve, em nossos dias, vai voltar. E tudo que eles decretaram de lá, eles decretaram poucas coisas, e essa foi uma das poucas coisas, de não tocar instrumentos musicais no Shabbat. Mas não recai sobre o shofar, por esses dois motivos, que é permitido pela Torá. E mesmo se fosse proibido pela Torá tocar instrumentos musicais no Shabbat, sendo que o mandamento faça, ele empurra ou não faça, aí seria permitido no caso do shofar. Mesmo assim, eles decretaram que não, eles não têm autoridade para tirar um mandamento da Torá. Ninguém tem como nem acrescentar um mandamento na Torá, nem tirar um mandamento da Torá. Então eles não tiraram, porque o mandamento de tocar o shofar continua no domingo, e aí esse ano a gente vai ouvir o shofar no domingo por causa disso. E eles levaram em conta que, primeiro, como disse o Rebbe, primeiro eles vêm lá em cima, que não tem nenhuma necessidade. Depois eles olham aqui embaixo, que dá um prejuízo do aluno carregar o shofar para o professor e achar que o mandamento faça, ele empurra ou não faça de não carregar no Shabbat. E por causa que o aluno iria fazer esse erro, ele iria falar: olha, o shofar é um mandamento faça. Se fosse proibido pela Torá tocar instrumento musical no Shabbat, seria permitido tocar o shofar. Então é permitido carregar também. E isso a Torá já não permite, porque a Torá permite tocar, mas não permite carregar. Então a pessoa teria que deixar o shofar lá antes. E sendo que eles não tinham toda essa... sendo que o 99% de probabilidade era que as pessoas pensariam que é permitido carregar o shofar porque ele é um mandamento faça, e ele empurra ou não faça de carregar no Shabbat, então eles proibiram tocar shofar no Shabbat. Então não tocamos shofar no Shabbat. Então Shabbat e Rosh Hashanah, o que a gente vai fazer de diferente? Em primeiro lugar, a comida. Em Rosh Hashanah
a gente costuma comer uma comida doce. Em primeiro lugar, seja você uma pessoa doce. Não adianta colocar a halá no mel e você está lá de cara fechada. Então, o pão está doce, mas a cara está amarga. Então, em primeiro lugar, o doce tem que ser você. Você tem que fazer um ambiente de doçura à sua volta. Então, a halá de Rosh Hashanah, a gente costuma fazer ela redonda, que representa a eternidade, representa o sem fim. Como o círculo, ele não tem fim. Em segundo lugar, no lugar de colocar o pão no sal, a halá no sal, a gente coloca a halá no mel. Terceiro lugar, o que der para não fazer de coisas azedas, amargas, tipo o que a gente chama em conserva, que tem vinagre. Tudo que tem vinagre a gente não costuma usar em Rosh Hashanah. Mesmo que Shabbat o ano inteiro você usa coisas amargas e azedas, em Rosh Hashanah coloca coisas doces. Novamente, esse doce não necessariamente precisa ser açúcar. Pode ser adoçante, pode ser mel, pode ser açúcar também. Mas o importante é o que der para fazer doce, faça doce. Nossos sábios decretaram no Shabbat e no Yom Tov fazer uma refeição festiva. Tipo, imagina, você casa sua filha, você vai convidar todo mundo para a festa de casamento da sua filha, você vai dar sucrilhos com leite. Aí você vai ficar famoso. A única coisa que você vai ganhar com isso é que você vai ficar famoso. Todo mundo vai falar, olha que absurdo, ele fez um casamento para a filha dele e deu para todo mundo sucrilhos com leite. Então, o que é normal para uma festa? Nossos sábios fizeram uma pesquisa na época deles. O que os 99% das pessoas costumavam fazer para uma festa peixe, carne. Então, e na Torá está escrito, o vinho e a carne, eles alegram o coração da pessoa. Então, eles decretaram, baseado num versículo que o profeta diz, Vekarata le Shabbat oneg, você tem que chamar o Shabbat de um prazer. E sobre um Kippur está escrito na Torá, Veinitim et nafshotechem, vocês vão afligir a sua alma. E no Yom Kippur está determinado que vocês vão afligir a sua alma, não comer e não beber. Então, no Yom Kippur já é revelado para nós o que é aflição, mas no Shabbat não é revelado o que é prazer. Então, nossos sábios, eles pegaram do Yom Kippur, eles estudaram o Shabbat. Eles falaram da mesma maneira que aflição é não comer e não beber. Se o profeta diz para chamar o Shabbat de um prazer, prazer é o contrário de aflição. Então, prazer é comer e beber. Então, a gente tem a mitzvah da Torá de comer e beber no Shabbat. Aí, o que comer, o que beber? Coisas que trazem para nós alegria. E aí, eles trazem versículos da Torá que falam sobre o vinho, Yain Samach Levav Enosh. O vinho, ele vai alegrar o coração da pessoa. Determinaram para fazer o kiddush no vinho, com um copo de vinho. O vinho deles era muito mais forte que o nosso. Então, se o copo de vinho aqui não te alegrar, pode acrescentar um lechaim depois à vontade. Então, pode repor a falta de álcool no vinho, você pode repor com outras coisas, mas depois do kiddush, quer dizer, na hora do kiddush tem que ser com vinho. A gente, não é todo lugar que tem vinho kasher. Então, no nosso site tem uma receita de como fazer um suco de uva que é considerado um vinho pela Torá. Como fazer isso em casa, em qualquer lugar, em qualquer cidade que não tenha vinho kasher. E isso me ensinou o Mashgiach da fábrica de vinhos Geffen aqui em São Paulo. Você pega numa panela, você coloca uvas, tira a uva do cacho,
Depois você preenche os buraquinhos entre as uvas com água e açúcar, mas você tem que segurar as uvas, porque senão elas boiam, você não vai saber quanta água e açúcar tem. Isso é permitido que elas preencham os buraquinhos entre as uvas. Ferve e peneira. Aquele suco de uva é considerado pela Torá vinho. Só ferve um segundinho, só na hora que borbulha já está bom. Eu faço na panela de pressão. Fecha a panela de pressão, coloca as uvas dentro, preenche os buraquinhos com água e açúcar, fecha a panela de pressão, ferveu, tiro, coa numa peneira, espreme bem. Quiser usar o que sobrou na peneira para fazer geleia, pode usar, não tem problema nenhum. O mais importante é que assim você tem um suco de uva que é considerado vinho pela Torá. Depois pode tomar o lechaim e para completar o álcool que faltou, não tem problema, não tem nenhuma restrição. A gente não é cristão, quer dizer, não somos nem cristãos nem muçulmanos. Então os muçulmanos não bebem. Os cristãos têm seitas que sim, tem seitas que não. E a gente não é nem isso nem aquilo. A gente eleva tudo que tem de bom nesse mundo, a gente eleva para cima. Então nossos sábios decretaram o Kiddush por causa que o vinho é uma coisa que alegra. Eles decretaram comer peixe, comer carne, porque isso alegra. Então no Shabbat Rosh Hashanah, é comida de Shabbat, mas evitando coisas amargas e azedas, acrescentando coisas doces. E na noite, que esse ano é amanhã à noite, na primeira noite de Rosh Hashanah, e é permitido fazer isso na segunda noite também, mas o principal é a primeira noite. Quem quiser pode fazer na segunda também, não tem problema. Nós temos que fazer o Simanim. O que são esses Simanim? O Moshe Rabbeinu, Deus falou para ele, dá uma cajadada no rio Nilos, o rio vai se transformar em sangue. Os egípcios consideravam aquele rio um rio sagrado, era um deus. Como na Índia tem rios sagrados e vacas sagradas, os egípcios antigos tinham o rio Nilos era o rio sagrado, eles tinham vacas sagradas. Então Deus pede para Moshe dar uma cacetada no rio, como se estivesse dando um castigo para o que eles consideram um Deus. E aí Deus vai transformar o rio em sangue. Moshe falou, não posso fazer isso, porque eu não posso ser ingrato. Quando eu era pequenininho, minha mãe me colocou numa cestinha nesse rio, veio a filha do faraó e me salvou. Então, se eu não estivesse no rio, eu teria morrido. Esse rio me salvou a vida, então não posso ser ingrato, não posso dar a cacetada nele. Então Deus podia falar nessa hora, vamos fazer então, transformar o rio em sangue sem cacetada. Mas não, Deus falou para ele, então fala para o seu irmão, para o Arão, para ele dar a cacetada no rio. E então daqui a gente vê que o profeta antigo ele tinha que fazer uma ação para que a profecia descesse mais rápido para esse mundo. Então o que a gente está fazendo em Rosh Hashanah é um trambiquinho desses. A gente fala para a gente, tá vendo? Eu estou comendo aqui a maçã com mel, amanhã à noite de Rosh Hashanah. Pega uma maçã doce, maçã red, não maçã azeda, amarga, não maçã fugi, escapei, é maçã red. Você coloca ela no mel, procura um mel que seja um mel de verdade. A gente tem o BDK, a BKA, tem na lista deles uns mels que eles verificaram que é de verdade, para não ter nada que não seja kasher no mel. Coloca a maçã no mel, não tem mel, coloca no açúcar. E fala, Iratzon belefanecha shetichadesh aleino shana tová umetuká, que seja vontade na sua frente, que você renove para nós um ano bom e doce. Fala com as suas palavras o que você quiser. O importante é não ficar no desespero na hora, falando, me lembro da frase e não escrevi, e aí você fica nervoso, aí o sinal é o contrário. Aí o sinal é o contrário, ficar nervoso na noite de Rosh Hashanah, você vai ter um ano cheio de nervos, cheio de nervosismo. Então, não,
Você fala, meu Deusinho querido, te amo do fundo do coração, me dá um ano bom e doce, coloca a maçã no mel ou no açúcar, e esse é o sinal básico que todo mundo tem que fazer, é a maçã com mel no Rosh Hashanah. Agora os outros já a gente acrescenta, cada país, cada região, de acordo com... Pode acrescentar o que você quiser. Os rabinos aqui em São Paulo, tem um rabino me falou pessoalmente, ele comprou um chuchu para Rosh Hashanah, para ele ter um ano bom para chuchu. Ele fala que seja vontade na sua frente que eu tenho um ano bom para chuchu, e come o chuchu. O outro me falou ontem, comprou também um chuchu, mas ele falou, ele vai falar para Hashem que ele quer ter um ano chuchu, beleza. E cada um com a... Então o que a gente costuma, assim, o básico de todo mundo, é a romã, que ela é ela é cheia de, não vamos falar carocinhos, vamos falar frutinhas. Ela é um conjunto de frutinhas, e nossos sábios dizem que tem lá uma média de 613 frutinhas que lembram para nós os 613 mandamentos, e a gente pede para Deus dar para a gente o mérito de cumprir muitos mandamentos, e daí para frente. Mas o básico é esse, que quando nós falamos sobre Rosh Hashanah, o básico é assim, que você tem que fazer o primeiro dia, que vai ser agora, vai cair no Shabbat, ele tem que ser feito como se fosse um Shabbat, com a diferença vai ser as comidas e esses sinaizinhos que a gente vai fazer de noite. O segundo dia já é Yom Tov. O que quer dizer Yom Tov? Ele é quase um Shabbat. Ele é um Shabbat, mas vai ser permitido cozinhar e o que você vai comer no Yom Tov, e vai ser permitido carregar de casa para fora, de fora para casa, num lugar que não tem um eruv também. Ou seja, a gente vai, amanhã à noite, a gente vai deixar uma vela acesa na véspera de Rosh Hashanah, uma vela de 7 dias, que dure pelo menos 2 dias, vamos dizer assim, uma vela de 48 horas, mas é mais fácil encontrar uma de 7 dias. Amanhã, quando você acender as velas de Rosh Hashanah e de Shabbat, que são as mesmas, a mesma quantidade de velas que você acende para Shabbat, você vai acender igual, só que você vai acrescentar uma brachá, que é Leadlik Ner Shel Yom HaZikaron. Então você vai falar Leadlik Ner Shel Shabbat ve Shel Yom HaZikaron, na brachá das velas, mas o mesmo número de velas que você usa para Shabbat, acrescenta a vela de 7 dias no final do Shabbat, depois que deu o horário de Avdalah, depois seria assim, 1 hora depois que você acendeu as velas. Entra no site da Clima Tempo, vê que horas é o pôr do sol, 18 minutos antes disso acende as velas, na sexta-feira amanhã, as velas de Shabbat de Yom Tov, calcula esse mesmo horário, acrescenta 1 hora depois do horário que você acendeu as velas, no sábado vai ser o horário da saída do Shabbat. É 1 hora depois do horário do acendimento das velas, quando você acende as velas 18 minutos antes do pôr do sol na sua cidade. Aí você passa o fogo da vela de 7 dias para acender as velas de Yom Tov, e no Motzei Shabbat, que começa o segundo dia de Rosh Hashanah, você pode pegar, então, passar o fogo da vela de 7 dias para o gás, para o seu fogão, e cozinhar. A gente pode passar o fogo, a gente não pode apagar o fogo. Então, vamos continuar a nossa aula daqui a pouco. Intervalo, já voltamos. Siva v'chasim atov v'leshana tov v'mesuka kol tov.